Você está sentado aí, talvez cansado, talvez confuso, tentando entender por que a sua vida virou de cabeça para baixo, justamente quando você mais precisava de estabilidade. Você orou. Você pediu. Você acreditou que Deus ia te dar aquela bênção, aquele avanço, aquela resposta. E, em vez disso, você viu as coisas irem embora. Uma pessoa que você amava se afastou. Um trabalho que sustentava sua rotina acabou. Um sonho que você carregava desde criança começou a parecer impossível. E o silêncio de Deus, nesses momentos, dói mais do que qualquer perda. Você já se perguntou no fundo da noite, olhando para o teto: Deus, por que você está tirando justamente o que eu mais precisava? Eu fiz alguma coisa errada? Eu deixei de merecer? Eu preciso te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos através dessa tela. O que está sendo tirado de você agora não é rejeição, não é castigo, não é Deus te esquecendo. É o exato oposto. É a mão de um pai que ama demais para deixar você carregar o que vai te impedir de receber algo maior. Toda vez que Deus se prepara para abençoar alguém de verdade, Ele primeiro esvazia as mãos dessa pessoa. Porque não existe mão fechada que consiga segurar uma bênção nova. Se você está sentindo que está perdendo tudo agora, eu quero que você fique comigo até o fim desse vídeo. Porque eu vou te mostrar 5 coisas que Deus costuma remover da vida de alguém antes de abençoar essa pessoa de verdade. Você vai se reconhecer em pelo menos 2 delas. E a última, eu já te aviso, é a que mais ninguém tem coragem de falar. Porque é a que mais dói e a que mais liberta ao mesmo tempo. Respira fundo. O que você está vivendo agora tem nome, tem propósito e tem um Deus que não te largou a mão em nenhum segundo disso. Você está aqui porque alguma coisa dentro de você está cansada de perguntar por quê e não receber resposta nenhuma. Talvez você já tenha perdido a conta de quantas vezes olhou para o céu no meio da noite e sussurrou: Deus, eu não aguento mais perder coisas. Você orou. Você pediu com fé. Você acreditou de verdade que aquela bênção estava chegando. E em vez disso, você viu as coisas irem embora, uma atrás da outra. Uma pessoa que você amava se afastou sem explicação. Um trabalho que sustentava a sua rotina, a sua identidade, o seu sustento, simplesmente acabou. Um sonho que você carrega desde criança começou a parecer distante demais para ser real. E o pior de tudo não foi a perda em si. Foi o silêncio de Deus depois dela. Você já se perguntou deitado no escuro, olhando para o teto: eu fiz alguma coisa errada? Eu deixei de merecer? Porque justamente agora, quando eu mais precisava de estabilidade, tudo começou a desmoronar. Eu preciso te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos através dessa tela. O que está sendo tirado de você agora não é rejeição, não é castigo, não é Deus virando as costas para a sua dor. É o exato oposto disso. É a mão de um pai que ama demais para deixar você carregar o que vai te impedir de receber algo maior. Porque não existe mão fechada que consiga segurar uma bênção nova. E antes de encher as suas mãos, Deus precisa esvaziá-las. Fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar 5 coisas que Deus costuma remover da vida de uma pessoa antes de abençoá-la de verdade. Você vai se reconhecer em pelo menos 2 delas. E a última, eu já te aviso, é a que mais ninguém tem coragem de falar, porque é a que mais dói e a que mais liberta ao mesmo tempo. Respira fundo. O que você está vivendo agora tem nome, tem propósito e tem um Deus que não te largou a mão em nenhum segundo disso. A primeira coisa que Deus tira de você são as suas certezas. Lembra de Abraão? Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, cheia de estrutura, cheia de família por perto. E Deus falou uma coisa que soava como loucura para qualquer pessoa sensata: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu ainda nem vou te mostrar. Repara bem nisso. Deus não deu o endereço, não entregou o mapa, não explicou o plano inteiro antes de pedir o primeiro passo. E é exatamente isso que Ele está fazendo com você agora. Se hoje você não sabe mais o que vai acontecer amanhã, se os seus planos foram todos por água abaixo, se aquilo que te dava previsibilidade sumiu,
Entenda uma verdade que muda tudo. Enquanto você confia no que já conhece, você nunca vai precisar confiar nele. Fé não nasce onde existe certeza. Fé nasce exatamente onde a certeza humana morre. A bênção que Deus quer te dar é grande demais para caber dentro dos seus planos pequenos. E por isso, ele precisa primeiro desmontar o que você já tinha construído sozinho. Repare que Abraão tinha 75 anos quando recebeu essa ordem. Não era um jovem cheio de energia para recomeçar do zero. Era um homem que já tinha construído uma vida inteira, com hábitos formados, com uma história consolidada. E ainda assim, Deus pediu que ele soltasse tudo. Isso te diz alguma coisa? Não existe idade certa, não existe momento perfeito, não existe uma fase da vida em que Deus para de pedir que você largue as suas certezas para confiar nele. Quanto mais você tenta segurar o controle, mais Deus vai insistir em te tirar esse controle das mãos. Porque ele sabe que enquanto você estiver segurando o volante, você nunca vai deixar ele te guiar de verdade. E note também que Abraão saiu sem saber o destino, mas ele saiu. A Bíblia não diz que ele entendeu o plano primeiro. Diz que ele obedeceu primeiro e entendeu depois. Isso é o oposto de tudo que a gente aprende no mundo, onde a gente quer o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Com Deus é diferente. O mapa vai sendo revelado enquanto você caminha, não antes. Então, se você está sentindo que perdeu o chão, que não sabe mais o que vem depois, que as certezas que te sustentavam foram embora, talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja exatamente no início da sua jornada com Deus, do mesmo jeito que Abraão estava quando saiu de Ur, sem saber para onde ia. A segunda coisa que Deus remove são as pessoas erradas. Isso dói de um jeito diferente. Dói porque a gente não perde só uma rotina ou uma estrutura, a gente perde gente que amava, gente que fazia parte da história. Abraão tinha o sobrinho Ló do lado dele, viajando junto, dividindo terra, dividindo rebanho. E só depois que os dois se separaram, só depois que Ló escolheu seguir para o seu próprio caminho, foi que Deus voltou a falar com Abraão e ampliou a promessa que já tinha feito. Enquanto estavam juntos, havia briga entre os pastores, disputa por espaço, limitação constante. Talvez você esteja chorando agora por causa de alguém que se afastou. Um amigo que sumiu, um parceiro que foi embora, até um familiar que se distanciou sem explicação nenhuma. Eu preciso te dizer com todo cuidado, isso não significa que você não foi digno o suficiente para essa pessoa ficar. Às vezes Deus permite a saída de alguém, não porque ele te odeia, mas porque sem que você percebesse, aquela pessoa estava te segurando num lugar menor do que o seu destino. E Deus ama demais o seu propósito para deixar você continuar limitado por causa de uma companhia que já cumpriu o papel dela na sua história. Repare em um detalhe importante dessa história. Ló não era um estranho, não era um inimigo, era família. Era o sobrinho que Abraão criou como filho depois que o pai de Ló morreu. A separação não aconteceu porque um dos dois era mau. Aconteceu porque a terra não comportava mais os dois juntos. E cada um tinha um chamado diferente pela frente. Isso muda tudo, não é? Nem toda separação nasce de traição, de erro, de maldade. Às vezes, duas pessoas simplesmente foram chamadas para destinos diferentes. E insistir em ficar junto só ia gerar mais briga, mais disputa, mais limitação, como aconteceu com os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E olha o que acontece depois que a separação se completa. A Bíblia diz que foi só depois que Ló se afastou que Deus disse a Abraão: levanta os olhos e olha, porque tudo que você está vendo eu vou dar a você e à sua descendência. A ampliação da promessa veio depois do afastamento, não antes. Como se Deus estivesse esperando o espaço se abrir para então mostrar a real dimensão do que ele tinha preparado. Então, se hoje você está sofrendo por causa de alguém que se foi, eu preciso te lembrar. Essa pessoa pode até ter sido importante, pode até ter sido amada de verdade, e mesmo assim não ser parte do capítulo que vem agora na sua história. E tudo bem sentir a dor dessa saída. Abraão certamente sentiu falta de Ló,
Mas foi exatamente depois dessa dor que ele conseguiu enxergar, com os próprios olhos, o tamanho da terra que Deus estava prometendo dar a ele. A terceira coisa que Deus tira é o seu conforto. O povo de Israel viveu 400 anos no Egito. Escravidão dura, mas previsível. Eles sabiam o que esperar de cada dia, mesmo sendo um dia de opressão. E quando Deus os tirou de lá, ele não levou direto para a terra prometida. Levou para o deserto, sem comida garantida, sem rotina conhecida, sem absolutamente nada do que eles já dominavam. E foi ali, no meio da escassez, que Deus começou a fazer o maná cair todos os dias. Só o suficiente para aquele dia, nunca de sobra, nunca garantido para o dia seguinte. Você já parou para pensar por que ninguém nasce forte? A força se constrói no deserto, nunca no Egito. Se você está numa fase de espera, de silêncio, de falta, isso não é a ausência de Deus. É a sala de aula, onde Ele ensina o que a facilidade jamais conseguiria ensinar. A depender dele todos os dias, não só quando está tudo bem, não só quando a conta fecha, não só quando a vida está confortável. Repare num detalhe que passa despercebido nessa história. Quando o povo começou a sentir fome no deserto, muitos deles chegaram a dizer que preferiam ter morrido escravos no Egito, com a barriga cheia, do que estar livres e passando necessidade. Isso mostra uma coisa importante sobre o ser humano. A gente se acostuma tanto com o conforto, mesmo um conforto que escraviza, que às vezes preferimos a prisão conhecida à liberdade desconhecida. E é exatamente por isso que Deus não apressou a travessia. Ele poderia ter levado o povo direto para a terra prometida. Existia um caminho mais curto, mas ele escolheu o caminho do deserto, porque sabia que um povo que saiu escravo não estava pronto no caráter para viver como povo livre. O deserto não era um desvio, era o próprio treinamento. Talvez você esteja sentindo isso agora. Uma falta que incomoda, uma espera que cansa, uma rotina que sumiu e não voltou. Eu preciso te dizer uma coisa direto. Deus não está te punindo com esse deserto. Ele está te desapegando de tudo aquilo que, mesmo sendo previsível, também te mantinha pequeno. E o maná que cai todos os dias, sem sobra, sem estoque, existe justamente para te ensinar que a sua segurança nunca esteve no que você tinha guardado, sempre esteve na fidelidade dele em te sustentar dia após dia. A quarta coisa que Deus remove é a sua versão antiga. Jacó passou a vida inteira sendo um homem esperto. Enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro, sempre um passo à frente, sempre resolvendo tudo com a própria astúcia. E na noite antes de reencontrar o irmão que ele havia traído, um homem apareceu e lutou com ele até o amanhecer. Jacó saiu daquela luta mancando pelo resto da vida, com o quadril deslocado, fisicamente mais fraco. Mas foi ali, naquela noite de dor, que ele deixou de ser Jacó, o enganador, e se tornou Israel, aquele que luta com Deus. Você já tentou resolver tudo sozinho? Já usou a sua própria esperteza, o seu próprio jeitinho, para sair de cada situação difícil da sua vida? Eu preciso te dizer uma coisa direto. Deus não abençoa quem ainda está confiando na própria força. Ele abençoa quem se rende. E render-se dói. Eu sei que dói, mas é exatamente na queda do seu jeito antigo de ser que nasce a pessoa que você precisa se tornar para carregar o que vem a seguir. Repare num detalhe que muita gente não percebe nessa história. Jacó não perdeu a luta porque era fraco. Ele lutou a noite inteira, resistindo, insistindo, se recusando a soltar aquele homem mesmo depois de ferido. Na verdade, ele só parou de lutar quando pediu a bênção. As palavras dele foram: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Ou seja, mesmo mancando, mesmo ferido, mesmo derrotado na força física, Jacó não largou. Ele trocou a luta pela súplica. Isso diz muito sobre o processo que Deus faz em você. Às vezes a rendição não significa desistir, significa parar de lutar do jeito errado, para começar a lutar do jeito certo, que é se agarrando nele, em vez de se agarrar na própria capacidade.
E note também que Deus perguntou o nome dele antes de abençoá-lo. Qual é o teu nome? Jacó teve que dizer em voz alta quem ele era, um nome que significa enganador, usurpador. Teve que confessar a própria identidade antes de receber uma nova. Muitas vezes Deus faz a mesma coisa com você. Ele espera que você reconheça, sem se esconder, o que precisa ser transformado. Antes de te dar o nome novo, a versão nova, a bênção nova. Então, se você está numa fase de luta, uma fase que te deixou ferido, cansado, andando diferente de como andava antes, saiba que isso pode não ser derrota. Pode ser exatamente a noite em que Deus está trocando o seu nome antigo por um propósito que só a rendição consegue carregar. E agora chegamos no quinto ponto, o que quase ninguém tem coragem de falar. O que mais dói e mais liberta ao mesmo tempo. Deus remove o seu tempo. José tinha 17 anos quando recebeu o sonho de que um dia governaria, de que até os próprios irmãos se curvariam diante dele. Ele só se tornou governador do Egito aos 30 anos. 13 anos entre a promessa e o cumprimento. 13 anos sendo traído pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido dentro de uma prisão que ele nunca deveria ter pisado. Repare num detalhe que costuma passar despercebido. José não recebeu nenhuma explicação em nenhum desses 13 anos. Ele não teve um anjo aparecendo para dizer, calma, daqui a 13 anos você vai ser governador. Ele só teve o sonho guardado no coração, enquanto a realidade parecia contradizer tudo aquilo que Deus tinha mostrado a ele. Imagina a solidão de acreditar numa promessa que, ano após ano, parece cada vez mais distante da vida que você está vivendo. E repare também onde José estava quando tudo mudou. Numa prisão, interpretando o sonho de 2 companheiros de cela. Foi o copeiro do faraó que José ajudou naquele momento aparentemente sem importância, que 2 anos depois lembrou dele e o indicou para o faraó. Ou seja, a virada não veio de um grande milagre visível, veio de um ato de fidelidade dentro da própria dor, num lugar onde ninguém estava vendo. Isso muda a forma como você deveria enxergar a sua espera agora. Você não sabe qual detalhe da sua fidelidade hoje, dentro da sua própria prisão, vai ser o fio que Deus vai puxar amanhã para te tirar de lá. José continuou sendo excelente mesmo escravo. Continuou sendo íntegro mesmo caluniado. Continuou interpretando sonhos mesmo esquecido numa cela. Ele não parou de ser quem Deus o chamou a ser só porque a promessa estava demorando. Então, se você está numa fase de espera que já dura anos, se você já perdeu a conta de quantas vezes pediu a mesma coisa em oração, eu preciso te dizer com todo cuidado, o atraso que você sente não é o fim da promessa. É o tempo que Deus está usando para formar em você o caráter que vai sustentar aquilo que Ele prometeu. Porque não adianta receber o trono aos 17 anos sem a maturidade de administrar uma nação inteira. José só estava pronto aos 30, porque os 13 anos de silêncio construíram nele o que o sonho sozinho jamais construiria. E você agora também está esperando uma resposta que não vem. Esperando uma porta que teima em não abrir. Esperando um milagre que parece atrasado demais para fazer sentido. Eu preciso te dizer, olhando direto para você através dessa tela, cada ano que José passou naquela prisão não foi tempo perdido. Foi tempo de formação. Foi ali na cela que ele aprendeu a interpretar sonhos, aprendeu a administrar sob pressão, aprendeu a esperar sem amargurar. Quando a hora certa finalmente chegou, ele já estava pronto para administrar uma nação inteira, não só para sonhar com ela. Então, se a sua bênção está demorando, o problema não é o atraso de Deus, é o tempo que Ele está usando, agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, para te preparar para sustentar aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Olha só o que essas 5 histórias têm em comum. Abraão, Ló se afastando, o povo de Israel no deserto, Jacó se tornando Israel, José na prisão, nenhum deles entendeu, no momento exato da perda, o motivo daquela dor.
Nenhum deles recebeu uma explicação enquanto sofria. Só depois, olhando para trás, foi que enxergaram. Cada coisa removida tinha aberto espaço para uma bênção maior do que eles jamais conseguiriam imaginar sozinhos. Então, se hoje Deus está tirando algo de você, uma pessoa, um conforto, um plano, uma versão sua, ou até o seu senso de tempo, eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas, com todas as letras. Não é abandono, é preparação. Deus nunca tira para te deixar vazio. Ele tira para encher você com algo que só cabe em quem já se esvaziou do que sobrava. E talvez você não entenda o motivo hoje. Assim como Abraão não entendia, assim como José não entendia dentro daquela cela. Mas um dia, olhando para trás, você vai enxergar que cada perda foi um degrau, não um fim. Agora me diz, olha para dentro por um segundo antes de responder. Qual dessas 5 coisas Deus está tirando da sua vida agora? Escreve aqui embaixo, porque eu realmente quero saber a sua história e talvez alguém que esteja lendo os comentários precise ouvir exatamente o que você tem para contar. Se agora você chegou até aqui, eu quero que a gente faça uma pausa antes de continuar. Porque tudo que você acabou de ouvir não foi só para sua mente, foi para sua vida. E existe um jeito ainda mais poderoso de levar isso, entregando essa situação inteira nas mãos de Deus. Agora mesmo comigo, feche os olhos por um instante, se você puder, e vamos orar juntos. Deus Pai amoroso, hoje eu quero parar por um instante e trazer diante de Ti a pessoa que está do outro lado dessa tela. Senhor, Tu conheces cada perda que ela está carregando. Conheces o nome de quem se afastou, conheces os detalhes daquilo que acabou, conheces o peso do sonho que parece estar morrendo. E Tu vês também aquilo que os olhos humanos não conseguem ver, que cada uma dessas dores tem um propósito nas Tuas mãos. Eu peço, Pai, que Tu acalmes o coração de quem está ouvindo essas palavras agora. Que a ansiedade dê lugar à confiança. Que o medo do amanhã dê lugar à certeza de que Tu não abandonas quem te pertence. Se essa pessoa está no deserto, Senhor, que ela sinta o maná caindo todos os dias, mesmo sem entender o motivo da espera. Se essa pessoa está perdendo alguém importante, que ela encontre consolo sabendo que Tu estás preparando algo maior. Se essa pessoa está lutando como Jacó lutou, que dessa luta nasça uma nova identidade, mais forte, mais rendida, mais tua. E se essa pessoa está numa prisão de tempo, esperando uma promessa que parece atrasada, que ela lembre de José e confie que Tu nunca chegas tarde. Que ela entenda, Senhor, que tudo que está sendo removido agora não é castigo, é preparação. Que ela solte o que precisa ser solto sem amargura, sabendo que as Tuas mãos só esvaziam para depois encher. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre essa casa, sobre essa mente, sobre esse coração. Que essa pessoa se levante hoje, sabendo que não caminha sozinha. Amém. Antes de sair desse vídeo, eu te faço um convite. Deixa aqui embaixo nos comentários uma palavra só, fé. Não precisa explicar. Não precisa contar a história toda. Só escreve isso, porque eu quero ver quantas pessoas hoje estão decidindo confiar mesmo sem entender o processo. E se essa reflexão chegou até você no momento certo, se inscreve no canal agora, porque eu trago reflexões para te lembrar que Deus não te esqueceu, mesmo quando o silêncio parece maior que a fé.